Noite. Então, como consta no nosso cronograma, hoje teremos uma apresentação que tem como tema a avaliação da capacidade funcional de pacientes críticos utilizando da inteligência artificial. Quem vai fazer essa apresentação é a doutora Fernanda Correia, egressa da UESB, e agora eu vou passar a palavra para ela. Fernanda, por favor. Boa noite, todo mundo. Vocês conseguem me ouvir? Acho que Sim, conseguimos. sim. Ótimo, maravilha. Eu vou apresentar para vocês, tá? O meu trabalho. Um trabalho que é um pouco diferente, né, do tema que a gente tem do grupo, que é o foco em terapia intensiva, só que hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, que eu acho que é um assunto que a gente pouco abordou aqui nesse período, né? E é um assunto extremamente relevante, atual, né? E aí já fica a dica para quem está trabalhando pesquisa. Pode passar, Gil. Eu sou fisioterapeuta, né? Já tenho algum tempinho, já 5 anos de graduação. Atualmente também eu sou especialista, né, em terapia intensiva, em urgência e emergência e terapia intensiva, na modalidade residência, concluí em 2023. Tenho mestrado também em saúde pública e sou uma pessoa que gosta muito, tá, de tecnologia, filmes e aquele churrasquinho no final de semana. E falando sobre tecnologia, eu trabalhei aí nos últimos 3 anos, talvez, né, um pouco mais direcionando meu estudo para a área de dados, então também tenho MBA em ciência de dados, tá? Não é um trabalho na área, mas acho que é uma área extremamente valiosa, né? E aí, acho que esse é um assunto que eu gosto bastante, tem de todas as coisas que eu gosto de trabalhar. Então, tanto a terapia intensiva, quanto a área, né, de inteligência artificial que está aí no meio do data science, e é claro, né, a nossa vivência do dia a dia dos pacientes. Pode passar. Esse trabalho é um trabalho que foi elaborado também por Laura orientando do professor Rodrigo, e ela defendeu a dissertação dela agora no último semestre de graduação, ok? E aí, o trabalho que eu vou apontar para vocês, ele se chama Avaliação da Capacidade Funcional de Pacientes Críticos, tá? E aí, a gente vai fazer aí uma análise de 3 chatbots de IA para fazer aí essa discussão, tá bom? Pode passar, Laura. E esse é o primeiro tópico que a gente vai refletir um pouquinho, que é sobre funcionalidade e pacientes críticos, né? E esse aqui é o tópico que a gente mais discute aqui, né? E algumas coisas a gente pontuou aí nesse início de artigo. Primeira coisa, né, que funcionalidade é um conceito extremamente amplo, né? E a gente se baseia muito no que traz a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, pensando na CIF, né, que trouxe para a gente esse espectro mais multidimensional, né, do que é ser funcional, né, e do saúde e doença como uma coisa mais ampla, né, a gente sai muito do foco da CIG e da classificação e do rótulo apenas de uma patologia, né, um espectro patológico, para migrar para esse modelo, né, que ele leva em conta, claro, a deficiência e as alterações, né, tanto estruturais como funcionais que uma doença ela pode trazer, mas também traz, né, esse âmbito aí da atividade, né, que são coisas que a gente pode realizar no dia a dia, atividades básicas, participação, né, no dia a dia, da nossa vida social, e aí a gente pode falar participação em muitos aspectos também, desde o aspecto, né, relacionado ao trabalho, como o lazer, né, tudo isso
são aspectos relacionados a participar. E além dos aspectos pessoais também, né? Então, um paciente, né, para ele ser funcional, né, ele ter uma capacidade funcional, ele tem que ter muitas coisas aí bem, bem articuladas. Além disso, quando a gente traz a funcionalidade para o ambiente da terapia intensiva, a gente já discutiu aqui também sobre a questão, né, acho que é a principal, que é a questão desfecho. Um paciente que está internado, né, e não tem uma boa condução, né, relacionado a seu sistema musculoesquelético funcional, ele é um paciente que provavelmente vai ter piores desfechos, tanto na alta quanto no pós-alta, né, que vai impactar aí no tempo de internamento, vai impactar nos gastos desse paciente, na repercussão, né, física, emocional, financeira, tanto para ele quanto para o familiar dele. Então, é uma coisa bastante complexa, né? A gente vê que tem, inclusive, impacto sobre a mortalidade desses pacientes. Então, desde 2003, quando a CIF foi postada, né? E depois, com os avanços nos estudos de terapia intensiva, a gente objetiva, né, que os pacientes eles consigam, na alta da terapia intensiva, ter maior funcionalidade, né, ter melhores desfechos. E aí é extremamente importante que os fisioterapeutas eles tenham, né, uma conduta que converse aí é, com essas duas variáveis que eu falei, tanto o sentido funcionalidade quanto o sentido desfecho. Então, eu preciso ter uma boa avaliação, preciso elaborar uma conduta, né, um plano terapêutico que seja adequado para realmente ter, né, um resultado, impacto, né, na obtenção desse desfecho e, consequentemente, na funcionalidade desses pacientes. Então, são três coisas que estão muito imbrincadas, né? Minha conduta, ela precisa estar muito alinhada com o que eu tenho de objetivo. Meu objetivo tem que ser eu ter um paciente funcional, né? E um melhor desfecho possível, reduzir custo, melhorar a comorbidade, morbidade, enfim, todo um aspecto que a gente poderia discutir aqui bastante. Pode passar. Segunda coisa, né, que acho que é um dos tópicos agora que inicialmente está separado, né, é essa questão da tecnologia. E aí, agora em 2025, a gente está em um mundo que já se adaptou, né, a essa mudança. Eu lembro que em 2023, acho que foi isso, eu estava começando o mestrado, e aí tinha pouquíssimo tempo que a OpenAI, né, tinha lançado seu primeiro chatbot para o público, né? Porque ele já existia anteriormente. E aí era todo um burburinho, tipo, de usar, não usar, quem usava. Eu lembro que eu, como uma nativa digital, né, um milênio, levei algum tempo para conseguir me adaptar. E eu odeio quando eu não consigo me adaptar a uma tecnologia nova, gente. Juro. Aí hoje eu observo que a gente está muito mais adaptado. Entretanto, principalmente no campo da ciência, tem muito ainda a se discutir, né? Quando a gente fala em chatbots, né, ou IAs do tipo chats, né, elas são tecnologias que vão utilizar aprendizado, tá? Ou Large Language LLMs, que são os Large Language Models, ou grandes modelos que captam um banco gigante de dados. Pensa aí você fazer uma pesquisa, e aí fazer uma pesquisa com 1 milhão de participantes, tá? E aí, a partir desses dados, você conseguir, através de matemática, estatística, tá? Modelos mais avançados, por exemplo, machine learning, e aí você conseguir observar, extrair uma informação, né, daquele modelo, e melhor do que isso, hoje a gente já consegue, por exemplo, realizar análises que são preditivas. Então, eu tenho esse grande volume de dados, né, de alguma pesquisa, algum banco, e aí, a partir dele, eu consigo, por exemplo, prever
prever eventos, né? Se eu trazer para a prática, eu consigo prever qual paciente tem maior risco de gravidade durante o intercurso do atendimento, onde tem maior chance de ocorrer, né, catástrofe, né? Às vezes é prever chuva, prever coisas mais básicas, mas que a gente já consegue, né, ter essa capacidade. Então, os chatbots, eles utilizam uma parte dessa matemática para fazer o quê? Processar o que a gente fala, seja por voz, seja por texto. Então, ele processa a linguagem natural. E aí, esse processamento, né, ele envolve duas coisas. Tanto ele conseguir captar o que eu falei, então, é um processo, né, de processamento mesmo de linguagem natural, literalmente, quanto a partir do que eu falei, né, ele realizar alguma resposta. Então, ou ele vai me dar uma resposta, né, com base no que eu perguntei, ou ele vai, por exemplo, né, gerar uma previsão com base no que eu ofertei para ele de dados. Então, são tecnologias extremamente avançadas e que hoje está por aí em tudo, né? Então, a maioria das empresas que estão se lançando atualmente no mercado são empresas que já pensam em se lançar pensando em AI. Ontem eu estava numa palestra, né? E aí foi uma palestra sobre futuro da saúde e como que estão os health na China. E aí tinha muita coisa assim sobre como que eles fazem, né, para incorporar, né, a inteligência artificial na saúde e assim, muito mais coisas do que a gente tem na nossa realidade, né? Eu acho que a tendência é isso avançar bastante, até porque a gente só está, né, no início aí dessa revolução. Acredito que seja uma nova revolução tecnológica, até porque isso muda o jeito da gente pensar, pesquisar, né, é, estudar. Então, pode passar? Se você pensar, por exemplo, como você usava a internet antes e como você usa agora, né? Então, você vai ver que é diferente. Antes, as pessoas elas ficavam muito tempo, né? Tentando engajar no sentido de foto, vídeo, né? Gastavam tempo também quando elas queriam realizar alguma coisa na internet, então isso acabava influenciando muito no sentido, por exemplo, produtividade. E hoje eu consigo programar, por exemplo, postagens, programar reuniões, automatizar a realização de relatórios, e isso muda todo o cenário, né, de como a gente utiliza a internet, como a gente utiliza redes sociais, né, sites e serviços no geral. Pode passar. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem, tá? No chat. Pode ser sim, não, ou pode responder com emoji também, legal para cima ou legal para baixo. Aí a pergunta é: você possui algum chatbot, e aí pode ser GPT, Gemini, etc., instalado em seu smartphone? Não vi quantas respostas, mas quase 100% do pessoal informando que sim. A gente tem 34 participantes, certeza que a maioria já foi de votação. Pode passar para o próximo. Eu não, já não sei foi a primeira. Aí a próxima é: usa esses chatbots para estudo? E aí pode responder de novo, tá? Se não, sim, também. Maravilha. Esse eu achei que teve um pouco mais de não, assim, mas também foi muito unânime essa questão do sim, né? Pode passar? E aí eu trouxe, né, uma vivência real, por exemplo. Minha filha, o nome dela é Ananda, ela tem 7 anos, né? Então ela está no primeiro ano do ensino fundamental. Para quem fez alfabetização, é a mesma coisa. E aí, esses dias veio uma atividade para casa para ela, e a atividade era o seguinte: escreva uma curiosidade sobre a Terra.
E aí, o que ela foi fazer? Ela não foi nem no Google, ela não foi no Wikipedia, como a gente ia, ela foi direto no Gemini para fazer essa pergunta. E aí já mostra até como a geração futura, que é a Alpha, está se comportando, né, diante dessas tecnologias. E ela conseguiu pegar a resposta dela foi sobre a luz, né, que a luz nunca é presente, na verdade, toda a luz que está aqui agora é uma luz passada, e ela usou isso na atividade, né, para ver como que isso está muito imbrincado no nosso dia a dia, no processo de aprendizagem, no processo de trabalho, né, e sem tabus, acredito que também no processo de fazer ciência e pesquisa. Mas para isso, para ela ter uma resposta para o trabalho dela, né, é necessário que eu tenha uma pesquisa que ela seja uma resposta, né, desse chatbot, que ela seja completa, e uma resposta que ela seja assertiva também, porque ele me responder uma coisa, né, que não está completa, que eu preciso voltar lá para fazer vários prompts ou procurar em outras fontes, ou responder uma resposta que ainda é errada, né? Isso realmente acaba dificultando muito a meu poder de confiança nessas ferramentas. Então, se eu trazer isso para o campo, né, do trabalho profissional, como fisioterapeuta intensivista, eu preciso realmente, né, que ao utilizar essas coisas, elas sejam completas e assertivas, para eu realmente levar, né, um trabalho, né, uma atuação segura para o meu paciente, para passar. E aí, o trabalho de Laura, ele teve o objetivo de comparar a precisão e completude de 3 chatbots, tanto o ChatGPT, quanto o Gemini e quanto o Copilot, na avaliação do paciente crítico. Pode passar. E aí, como que ela fez esse trabalho? Então, primeiro, 3 especialistas que eram docentes na área, tá? Eles elaboraram perguntas e respostas sobre o tema proposto. Depois que eles fizeram essas perguntas e as respostas juntas, as perguntas foram feitas aos chatbots, tá? E aí um terceiro avaliador avaliou e pontuou a completude e precisão das respostas com base no que os especialistas tinham feito. Então, foi um estudo que comparou, né, a resposta de um especialista com a resposta do chatbot ou da IA que eles pesquisaram. E isso foi feito com os 3, tanto com o Gemini, quanto com o ChatGPT, quanto o Copilot. Pode passar. E aí, aqui, o que a gente encontrou, tá? Foram feitas 42 questões. E aí, essas questões tinham temas diversos. Eram temas que falavam sobre conceitos de funcionalidade, falava sobre avaliação funcional, tá? E falava sobre funcionalidade e ventilação mecânica. Esse daqui, tá, é o primeiro valor de acurácia, tá? E aí a gente pode ver que quando a gente vê quais os chatbots que acertaram maior porcentagem, né, de avaliação, e aí eu gostaria de abrir um adendo. Cada questão dessa, na hora de avaliar, ela recebia uma nota que ia ou de 1 a 5, quando eu avaliava precisão, né? E aí a precisão é sobre ela estar o mais correta possível, ou de 1 a 3, quando ela avaliava completude. Então, aqui, por exemplo, se eu considerar uma resposta que era muito precisa, ou seja, que ela teve 5, né? A maioria das perguntas foi. O ChatGPT foi quem teve melhor precisão. Então, para a maioria das perguntas, 95% delas, ele conseguiu ter uma nota aí de 5. Enquanto que o Gemini foi o que teve 66,7%, né, dessas respostas igual a 5, e isso já abriu aí uma janelinha de reflexão. Pode passar. Aqui, ó, mostra uma curva de precisão. E aí vocês não vão ver as letrinhas pequenas, mas vão ver as colunas grandes, tá? E aí eu tenho uma coluna azul, que é essa mais estreita, tem uma verde e tem uma lilás. E aí eu tenho
na primeira casinha, o ChatGPT, na segunda, o Microsoft Copilot, e na terceira, tá, eu tenho o Gemini. E aí, quando a gente olha, tá, a porcentagem de perguntas que tiveram notas 4 e 5, o ChatGPT, vocês podem ver que aqui é o número de perguntas, ele tem as colunas mais altas, enquanto o Gemini tem as colunas mais baixas, que é o terceiro, tá? E o Copilot fica aí no intermediário. Além disso, o Gemini ele tem muitas colunas aqui com nota 2 e com nota 3, que vai dar aí, né, valores que mostram que essas respostas foram menos precisas do que as respostas, por exemplo, do chat GPT. E se a gente analisar as cores, né, a gente pode ver aí que quando essas perguntas elas foram, por exemplo, sobre capacidade funcional, tá? Elas apareceram muito mais na linha do 5, enquanto aqui, ó, essas colunas do lilás, tá? No Gemini, por exemplo, o Gemini foi o que conseguiu avaliar muito menos a capacidade funcional quando comparado com os outros. Então, até sobre o que eles avaliam, a gente conseguiu ver que tinha diferença. Pode passar. Aqui foi sobre completude. E aí a gente pode ver que na primeira casinha, que é a casinha do ChatGPT, quando a gente chega aqui para os valores mais próximos a 3, né, que é essa última, as colunas são maiores, tá? E quando a gente vem para o Gemini, cá no final, a gente tem uma coluna muito maior, esse 1 e 2 aqui, do que realmente dessa coluna 3, mostrando que também para completude, o ChatGPT, né, e o Copilot, eles conseguiram ser semelhantes. Então, quanto à precisão da resposta, o ChatGPT ele foi muito mais preciso, e não teve diferença entre ChatGPT e Copilot. E quanto à completude das respostas, ou seja, terem respostas completas, tá? O ChatGPT e o Copilot também foram parecidos e o Gemini ficou aí com um valor muito mais abaixo, né? E com maior pontuação aí nessas casas que mostram ponto para 1 ponto e para 2 pontos, ou seja, que são respostas menos completas. E aí, novamente, uma observação, né? Se a gente observar que aqui eu tenho colunas lilás, amarela e rosa, a gente pode ver que as maiores pontuações ficaram com as colunas rosas, a coluna rosa, na verdade, que é uma coluna de avaliação funcional. Então, no quesito avaliação funcional, eles conseguem ser muito mais completos, né, do que em outros quesitos. Pode passar? E aí, essa foi uma das conclusões, tá? O ChatGPT e o Microsoft Copilot, eles são chatbots com melhor acurácia, precisão e completude na avaliação, tá? Funcional aí. Tanto no sentido, né, de conceitos funcionais, quanto no sentido de avaliação funcional, quanto no sentido, né, de avaliação funcional de paciente mecanicamente ventilado. E aí a gente pode pensar algumas coisas sobre o porquê disso ter sido diferente. Pode passar, pode voltar. Aí a gente pode pensar, né, que às vezes o Gemini ele é muito mais orientado para tarefas do dia a dia do que o Copilot, e o GPT e o Microsoft eles são muito semelhantes porque eles utilizam aquele modelo que eu falei, modelos muito parecidos, modelos iguais, apesar de serem, né, programas totalmente de empresas diferentes. Então, a base estrutural dele, daquele banco de dados grandes, é a mesma. O GPT ele estava usando o GPT-4o e o Copilot era o GPT-4, né, que são dois modelos muito bons. E outras pesquisas já mostram que o modelo GPT-4 e GPT-4o, eles têm uma boa acurácia quando avaliando questões médicas. Então,
textos médicos, perguntas relacionadas à saúde, porque eles têm um modelo que foi muito bem treinado com livros, artigos científicos, um pouco diferente do Gemini, que, por exemplo, teve treinamento muito de sites, né, materiais da internet, já que o Gemini ele já é derivado do Google, né, um grande gigante aí da pesquisa na internet. Pode passar. E aí, o que é que a gente vai considerar? A gente tem que pensar que a finalidade do uso dessa ferramenta vai aumentar a precisão, tá? Então, se eu for, por exemplo, pensar em avaliação funcional, né, e conceitos de funcionalidade, talvez seja interessante eu pensar em utilizar essas ferramentas para tirar dúvidas, né, para traçar, às vezes até raciocinar na questão de elaboração de diagnóstico e tratamento, né, de escolha de escalas também, né? Talvez se pensar na questão funcionalidade do paciente mecanicamente ventilado, isso não seja tão interessante. E depois pensar na finalidade do chatbot e do modelo de treinamento. Como eu falei, o chatbot, por exemplo, do Gemini, ele é muito focado para tarefas do dia a dia, e perguntas sobre coisas relacionadas ao cotidiano e ao trabalho, enquanto que os outros dois modelos, eles têm uma finalidade muito mais ampla, né? E aí vai no sentido de, eles trabalham muito com a questão de gerar ideias, produzir conteúdo, né? E já tem um modelo de treinamento que tem mais dados de saúde do que o próprio Gemini. Pode passar? E é isso. Acho que a reflexão que a gente faz é que temos que ser, né, conscientes na hora de utilizar essas ferramentas, né? São coisas que ainda têm muitos problemas. Então, eu tenho um problema da alucinação, né, das referências que são referências fantasma. Então, ele dá uma referência, mas na verdade aquela referência ela não existe. E às vezes o modelo ele até se confunde em algumas perguntas. A semana passada, se vocês pesquisarem, estiverem muito online, né? Mas para quem estava unicamente online, conseguiu pegar. Acho que pode tirar slide. E aí, uma das coisas que estava circulando era, alguém chegava e perguntava para o chat, me fala um estado brasileiro que não tem a palavra A. E aí a palavra, apesar de ser certo, simples, né? Essa pergunta, às vezes ele respondia uma coisa tipo Pernambuco. Ou seja, ele não conseguia raciocinar ainda, né, em cima daquilo que foi proposto, né? E aí, temos que pensar também no sentido de como que eu faço essa pergunta. Quanto mais específico eu sou na hora de fazer o prompt, que é a entrada, né, mais específico ele vai ser na hora de me responder. Se eu faço uma pergunta, e aí eu pergunto, por exemplo, como uma pessoa leiga, né, ou o meu chat ele já é muito focado nessa pergunta de questões de saúde, mas mais como um leigo, ele vai me responder como um leigo também. Se eu faço uma pergunta e peço que ele me devolva a resposta, né, mas com maior embasamento científico, com exemplo, uma linguagem mais formal, ele vai me responder com uma linguagem mais formal. Então, eu acho que a gente já está na fase aí de conseguir avançar tanto para a saúde. Então, hoje a gente já tem muita ferramenta de AI para a saúde. Eu gosto de usar muito o exemplo da Voa Health, e ela é uma ferramenta que os médicos, muito focada para médico, né? E aí você consegue gravar, por exemplo, consulta, e ela já da transcrição, por exemplo, da avaliação, né, do diagnóstico. E isso é, tipo, grande, porque eu consigo focar, por exemplo, no que o paciente fala na avaliação e a parte mais chata, burocrática, já fica ali com AI. Já vi quem usa para estudar. Então, por exemplo, pede para ele simular um paciente e a pessoa fica fazendo uma anamnese com o chat e achei aquilo muito interessante, dá para ampliar bastante. Enfim, tem muita coisa nova e muita coisa que dá para pensar e refletir, né? Eu acho que vale a pena você estudar muito sobre como burlar esses problemas que eu falei, pensar que, apesar da maioria das coisas que a gente cria com o IA,
Então, tudo que eu crio com o chat, ele é uma coisa de autoria minha, né? E aí eu preciso que, por ser meu, tenha a minha cara, a minha voz, né? Meu jeito de enxergar o mundo. Então, vale muito a pena, né? Você, apesar de usar essas ferramentas, mostrar a sua originalidade na hora de escrever, na hora de raciocinar mesmo sobre como você utiliza. Então, na pesquisa acadêmica, na, na pesquisa acadêmica, enfim, né, na avaliação dos pacientes no geral. Eu acho que é muito válido, poderíamos ficar aqui bastante tempo falando, né, mas acho que a gente pode prolongar para depois. Queria agradecer a doutora Fernanda, né, pela brilhante apresentação. Brigadão mesmo, Fê. Então, né, pessoal, esse é um trabalho que foi construído na graduação, né? Um trabalho que pode servir de espelho aí para vocês, né? Quem tiver interesse de associar a parte de terapia intensiva com a parte de tecnologias, mais especificamente o uso de inteligências artificiais. Então, fica essa ideia aí, né? É um trabalho que a gente está na fase final aí de submissão, né, Fê? Para a Revista Brasileira de Fisioterapia, né? Que é uma das revistas de fisioterapia mais importantes do mundo. E a gente está nessa fase final. E que sirva de inspiração, né, para vocês. Eu até coloquei como uma ideia de trabalho, né, de revisão, para os grupos aí que estão sem tema ainda, que é uma coisa muito interessante. A gente está fazendo um levantamento aí na literatura, né, de quais são os usos das inteligências artificiais na unidade de terapia intensiva. Isso tem sido bastante pesquisado e eu tinha, acho que há uns 30 dias atrás, eu tinha tentado procurar um estudo de revisão sobre o tema e ainda não tinha encontrado. Então, fica essa sugestão aí, essa dica, né, para os grupos, além de outras dicas que nós colocamos. Só um recadinho antes da gente abrir aqui para a discussão. Os grupos que tiverem com dificuldade, né, sem tema, pessoas que estão ainda sem grupos, né, quem quiser conversar um pouquinho, ou mesmo os grupos que estejam com alguma dúvida, logo após aqui o encerramento da nossa reunião, eu vou ficar mais um pouquinho e aí a gente pode bater um papo, tá certo? Além disso, o pessoal que tem interesse de submeter resumos, né, para o simpósio da residência da UESB, que vai ser, eu acho que encerra o prazo, se eu não me engano, encerra agora dia 10, na sexta-feira. Quem tiver interesse também de conversar, vamos conversar ao final da reunião, tá certo? Vamos abrir aí para discussão, dúvidas, comentários, sugestões. Giovana, você pode ir moderando o chat aí, que eu acho que tem algumas pessoas escrevendo no chat. O Giovana ou até Fê também. Pode ir olhando o chat. Posso sim. E pessoal, pode ficar à vontade, pode levantar a mão aí, pode falar, a palavra está aberta aí para todo mundo. Tá. Edila falou sobre. Obrigada, Edila, pelo parabéns. Ela falou que tem muita resistência ainda com o pré-estudo, pensando exatamente nesses erros. Mas acredito que tende a ser corrigido com o tempo. Concordo bastante. Inclusive, a gente já tem algumas inteligências artificiais que são focadas muito mais na escrita acadêmica. Então, por exemplo, Perplexity, ela já tem muita pesquisa aí quando eu estava fazendo revisão desse trabalho de Laura, e mostra que ela tem uma acurácia, né, muito boa quando se trata de estudos relacionados escrita médica, né? Então, a alucinação dela no sentido das referências é muito menor, e você pode traçar, né, tentar burlar. Uma coisa que eu acho muito válida é, por exemplo, como que eu gosto de fazer, né? Então, eu gosto de eu escrever, e aí depois eu peço para ela corrigir erro, corrigir gramática,
Gosto de usar muito para ideias também. Então, por exemplo, fiz 3 parágrafos aqui, mas meu orientador acha que eu preciso fazer 5. Quais são os outros 2 parágrafos que eu posso escrever, né, por aí? Eu posso, por exemplo, pegar um texto e aí já dar o texto da referência e utilizar, por exemplo, para conseguir pedir para ela fazer uma citação direta, uma citação indireta, que isso vai me gerar, por exemplo, zero alucinação. Quem está investindo agora em IA para pesquisa é o CV, né? E aí vai estar muito, acho que vai estar ligada com o Mendeley. É uma coisa que vem aí. Eu não consigo ver ainda como vai ser direito, mas já vai estar no nosso gerenciador de referências também. Então tem muita coisa interessante acontecendo. Mais alguma pergunta? Comentário também. Aí uma outra dica que eu queria dar é sobre uso, por exemplo, para análise de dados. Então, se você tem seus dados e você não sabe como gerar aquela análise, pode utilizar também, né, para obter insights do que analisar, qual tipo de análise fazer, e às vezes, a depender da análise, rodar essa análise no próprio Tati. A questão é que a gente tem que pensar muito eticamente, né? Toda vez que a gente deposita um dado para esses modelos, porque a gente tem que ter consciência de que o dado que eu oferto para eles é um dado que ele vai usar, inclusive, para se melhorar enquanto empresa e enquanto resposta. Então, por exemplo, se eu tenho um dado que é sigiloso, um dado que que eu que sou a guardiã desse dado, pensando aí em lei geral de proteção de dados, eu tenho que usar, por exemplo, um chat anônimo, né, ou usar mais nesse sentido de captar os insights daquilo e trazer para mim. Então, tem até essa questão também, né, o que eu posso jogar, o que eu não posso, o que eu tenho que usar de sigiloso, tudo isso no sentido de preservar muito o que é meu e preservar, inclusive, o que eu guardo, no sentido, por exemplo, de dados dos pacientes, né, e outras informações. Uma coisa interessante também é assim, né, que eu percebo que muitas pessoas que estão começando na pesquisa, elas se sentem muito inseguras, né? E tradicionalmente, essas pessoas sempre procuram uma figura de um orientador, ou seja, uma pessoa mais experiente que possa organizar, né, os passos. Para vocês observarem, né? Geralmente orientadores, né? E eu vou falar por mim mesmo, né? A gente acaba tendo um delay nas respostas, porque às vezes tem um volume de trabalho grande, né? Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar, às vezes eu passo o dia todo sem ter contato com o WhatsApp, porque para a gente escrever, né, revisar um estudo, a gente precisa de muita concentração. Então, imagine aí, às vezes você tem uma demanda, né? Vou colocar uma demanda bem específica aqui. Talvez tenha alguém do primeiro semestre que está aí ouvindo falar que tem grupos se formando para escrever um estudo e a pessoa acha que isso é um mundo tão distante dela, né? Então, por exemplo, né, se eu estivesse começando a minha carreira hoje, né? Se eu estivesse no primeiro semestre do curso de fisioterapia, uma das primeiras coisas que eu colocaria no chatbot desse assim, estou participando de um grupo de pesquisa em fisioterapia e terapia intensiva e pretendo escrever um estudo de revisão da literatura. Quais os passos eu devo seguir? Ele vai te dar um caminho muito interessante nesse sentido, né? Então, talvez você ficaria esperando, né, uma resposta minha aí, 3 dias, 4 dias, para mim falar assim, qual o objetivo, qual o tema que você quer? Eu ia começar aos poucos te orientar. Fernanda ia começar aos poucos te orientar. Então, Fernanda, talvez amanhã ou sexta ela não vai poder te responder. Ela só vai poder te responder numa segunda-feira. E com isso você agilizaria muito o processo. Porque quando você, se você tem uma reunião com um orientador, com a pessoa que está mais experiente com você
você já colocar, uma ideia é essa, o tema é esse, talvez o objetivo é esse, eu queria fazer mais ou menos esses métodos, e eu estou procurando isso, e outra pessoa mais experiente vai ler aquilo dali, vai começar a trabalhar com você, e você já vai estar muito avançado. Vamos supor que você já passou dessa fase, né? Eu vi que já tem vários grupos que já tem tema. Então, para os grupos que não têm tema, nós hoje já temos ideias de tema lá no nosso grupo principal. E tem essa possibilidade também de você conversar com a inteligência dessa, bater um papo com ela, que ela vai te orientar. Os grupos que já estão caminhando, percebam que vem acontecendo erros muito comuns, né? Não vou citar muitos erros aqui, aos poucos nós vamos tratar disso melhor, mas, por exemplo, erros na metodologia, né? Muita gente filtrando, né? Colocando filtros, tipo assim, filtro dos últimos 5 anos, só em inglês, ou só em português, ou só em inglês, tá revisando apenas com uma pessoa só coleta os dados. Vamos supor, se você colocou lá que a sua revisão é do tipo revisão de escopo da literatura, existem diretrizes internacionais que orientam a escrita, né, e a construção de protocolos desse tipo de revisão. Então, você vai escrever isso para alguém ler depois e falar, está inadequado isso. A revisão de escopo não pode ser feita assim, tá? Você não poderia filtrar, não pode limitar. Aí, se você tivesse conversado com a inteligência artificial, por exemplo, né? Estou na fase da construção da metodologia de um estudo de revisão de escopo com determinado tema, com determinado objetivo que você escolheu. Por exemplo, tem um pessoal que está querendo saber aspectos da prematuridade e ventilação mecânica. Então, estou pesquisando em relação à prematuridade e ventilação mecânica e gostaria de construir um protocolo de revisão de escopo da literatura. Me aponte quais são as principais seções que uma metodologia tem que ter. Então, ele vai te explicar direitinho isso. Então, você vai conseguir construir um protocolo legal. Eu vi que tem um pessoal que está querendo pesquisar sobre função sexual, sobre incontinência urinária, sobre escalas de mobilidade. Então, é o mesmo processo. Você só vai mudar o seu tema. Então, por exemplo, você coloca ali que você tem um objetivo de avaliar as principais escalas de mobilidade que podem ser utilizadas de maneira remota em sobreviventes à doença crítica. Me dê 10 sugestões para melhorar o objetivo dessa pesquisa. Ele vai te dar 10 sugestões, você vai ver que ele vai escrever legal ali, ele vai te dar ideias, ele vai te dando um norte. Então, essa fase que a gente está agora é principalmente, né, a gente construir um bom objetivo do estudo e começar a traçar a metodologia. Se você bater papo com essas inteligências, né, você vai conseguir esclarecer muitas coisas. Então, na construção de protocolos, que é a fase que vocês estão agora, elas ajudam muito nesse sentido. Principalmente porque já vai vir um texto um pouco mais organizado. Então, por exemplo, vai ser um texto... uma coisa importante que a gente tem que pensar, né? Às vezes, nessa fase inicial, a gente passa texto para as pessoas mais experientes, só que muitas vezes um texto muito desorganizado. Imagine se você for numa festa procurando alguém para se interessar em você. Você vai desarrumada? Não, você procura, né, estar o máximo formatada possível, organizado seu cabelinho, seu vestido, seu salto, né? Os homens procuram colocar uma roupa bacana, procuram colocar um perfume. Então, a inteligência artificial pode te ajudar também a chamar a atenção, né, de pessoas mais experientes para, às vezes, até priorizar o seu trabalho. Porque vai vir um trabalho um pouco mais organizado, numa sequência um pouco lógica. Observe que eu não estou pedindo ela para escrever a minha metodologia. Se você colocar ali, ó, escreva a metodologia desse trabalho, possivelmente ela vai colocar muitas coisas erradas ali, e outra pessoa vai ler e vai até identificar os erros. Mas se você faz uma pergunta diferente, né? Como, por exemplo, essa pergunta que Fernanda fez aí, né? Me dê sugestões de 2 novos parágrafos.
me dê uma sugestão de uma estrutura para escrever um protocolo de uma metodologia, de uma revisão de escopo da literatura relacionada à função sexual de sobreviventes à doença crítica, relacionada à prematuridade e ventilação mecânica, relacionada a escalas de mobilidade, relacionadas, né, à fraqueza adquirida na UTI. Qualquer tema que vocês já tenham pensado aí, se você alterar esse prompt, ele vai te dar uma estrutura lá para você seguir, passos a seguir. E, por exemplo, você pode dividir esses passos com a sua equipe de trabalho. Falar, pessoal, eu quero que vocês escrevam aqui os critérios de inclusão. Fulano de tal, você vai escrever os critérios de exclusão. Fulano de tal, você vai escrever como é que vai ser feita a extração. Você vai escrever como é que vai ser feita a análise dos dados. Você vai escrever tal, tal, tal tópico, porque ele vai te dar os tópicos lá. Além disso, né, eu gosto também de perguntar assim, quais são os principais documentos internacionais que, por exemplo, né, a gente está falando sobre revisão de escopo aqui, né, que orientam a escrita de um protocolo de revisão de escopo. Ele vai te dizer lá quais são os principais documentos, né, e você vai poder ler esses documentos. Você pode assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, rápido, sobre o que é uma revisão de escopo. Não necessariamente a gente precisa estar trabalhando com revisão de escopo, que é uma revisão mais elaborada. Eu estou vendo que tem muita gente iniciando, né? E que está com gás aí. A gente pode começar com revisões narrativas, que são um pouco mais simples, né? Com revisões integrativas, que são um pouquinho mais organizadas, mas ainda são simples. E a gente pode partir para revisões de escopo, e já tem grupos aí partindo para revisões sistemáticas. Então, a primeira coisa, né, que uma pessoa que está envolvida na área, né, não só da pesquisa, aquela pessoa que quer melhorar os seus cuidados, a sua assistência, quer melhorar a sua busca na literatura, precisa fazer, é esse passo a passo, né? Que no passado você dependeria de ter que agendar uma reunião comigo na semana que vem, agendar uma reunião com Fernanda na semana que vem, procurar um orientador do seu TCC, procurar um orientador na sua especialização. Hoje você pode ter muito mais autonomia. Então, talvez você ainda não vai estar andando de bicicleta sozinho, mas sua bicicleta não vai estar parada. A inteligência artificial, hoje, nesse contexto, ela pode funcionar como se fosse aquela rodinha. Ela vai te amparar nas suas primeiras pedaladas e, aos poucos, você vai começar, né, a pedalar sozinho e depois você vai ganhar altas velocidades e altos voos por aí. Tá certo? Só uma reflexão aqui que eu acho que pode ajudar bacana vocês. Eu vou passar a palavra para a Giovana e para a Fernanda para elas encerrarem a reunião, mas logo após elas encerrarem, eu vou ficar por aqui. Quem quiser tirar dúvidas sobre os trabalhos, né? Quem quiser tirar dúvida, eu vi alguma pessoa perguntando hoje, né? Explica como essa questão de resumo para uma criança de 7 anos. A gente ficou até conversando um pouquinho no privado, porém, eu acho que se a gente conversar aqui fica melhor. Então, quem tem interesse, né, em ingressar aí nessa área do mundo científico, em aprender a buscar evidências, em aprender a avaliar as evidências, pode contar com a gente aí, eu estou aqui à inteira disposição. Pretendo ficar mais uns 30 minutinhos aqui após a reunião. Aí, quem tiver afim, é só aguardar aí. Um beijão. Fê e Gil, pode ficar à vontade aí, meus amores. Compartilhado. Eu também gostaria de agradecer a todos os presentes pela atenção e pela participação, e também aproveito para lembrar que o nosso próximo encontro será daqui a 15 dias, no dia 22 de outubro, e espero poder contar novamente com a presença de todos vocês. Então, muito obrigada. Obrigada, Gel. Foi muito bom trazer esse assunto, como eu falei, são duas coisas que eu sou muito envolvida, então me empolgo bastante, né, de falar. E espero a gente poder falar sobre isso em outras oportunidades. Eu queria só deixar um recadinho para quem vai ficar com a orientação, né? Teve muitos grupos que eu já consegui ter contato. Alguns grupos eu tive dificuldade no e-mail, meu e-mail tá horrível, então as mensagens não estavam indo, mas quem não recebeu e-mail, acredito que entrou.
em contato comigo. Então, se tiver algum grupo que respondeu o formulário e não respondeu, não recebeu e-mail, me fala que eu mando esse e-mail de volta. Então, eu já enviei uma orientação sobre elaboração do tema, e aí depois dessa orientação, tá? Eu vou agora mandar uma orientação sobre o segundo passo, que é a gente elaborar o objetivo, pergunta de pesquisa, e aí a gente vai construindo aos poucos. Então, não vou poder ficar agora, né, para a próxima etapa, eu tenho outro compromisso, e quem tiver alguma dúvida pode mandar. Eu, às vezes, demoro um pouco, mas certeza que essa resposta chega, viu? Boa noite para todo mundo.